Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre chakras e acupuntura, a relação desses dois sistemas, né? Os chakras, né, que são os centros energéticos do nosso corpo, e a acupuntura, que nós trabalhamos com canais energéticos, que são os meridianos. Então hoje nós vamos falar qual é a relação, né? Como que eu posso relacionar um chakra com os 5 elementos da medicina chinesa, como que eu posso relacionar a acupuntura, né? O atendimento de acupuntura com os chakras, com a ativação dos chakras, com os bloqueios dos chakras, tá? Vou diminuir aqui essa musiquinha pra gente já começar a entrar aqui no nosso assunto agora. Sejam bem-vindos. Doutora Ana, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos falar então da relação dos chakras com a acupuntura. Bem, os chakras, gente, eles foram muito mais estudados, muito mais pesquisados pelos indianos, né? Os indianos, eles se focaram mais nesse sistema energético. Já os chineses, né, que são aí os precursores da medicina tradicional chinesa, focaram mais nos canais energéticos, que são os meridianos, né, que nós conhecemos por meridianos, e a acupuntura como uma técnica, né? Então, na Índia, por exemplo, para se ativar os chakras é muito comum os exercícios, como por exemplo a yoga, né, que são exercícios que ativam as energias do corpo. E, né, na China também tem os exercícios energéticos, né, os movimentos energéticos como o Qigong, mas se focou muito mais nos meridianos, né? E hoje nós vamos falar da relação entre esses dois sistemas. Na verdade, os dois são sistemas milenares, né? Porque os chakras, eles são milenares, né? Nós temos textos extremamente antigos em sânscrito, né? Que é uma linguagem muito antiga da Índia, que se falava muito nesses centros energéticos. E hoje tem vários pesquisadores pelo mundo todo pesquisando os chakras, entendendo, né, qual é a função deles nas nossas vidas, no nosso corpo, na nossa saúde, nas emoções, né? E a medicina chinesa também é milenar, né? Nós costumamos utilizar aí livros muito antigos da medicina chinesa para entender o que são os canais energéticos, né, que nós chamamos de meridianos. Mas olha uma coisa interessante. Quando nós vamos estudar os chakras e essa teoria mais antiga aí dos chakras, nós vamos encontrar um termo que era muito falado, que muitos pesquisadores trazem esse termo, que são os nadis. Quem já ouviu falar dos nadis, né? Os nadis, eles são canais energéticos que estão pelo nosso corpo. Alguns autores, eu até deixei anotado aqui, relatam que nosso corpo pode ter de 72 mil nadis até 340 mil nadis. Então é uma quantidade gigantesca de canais pelo nosso corpo. Eu sempre faço uma relação que é assim, ó, gente. Os centros energéticos, que são os chakras, seriam como os grandes cruzamentos das cidades, né? E os nadis seriam as ruas. Então pense aí na sua cidade, ou numa cidade um pouco maior, se a sua cidade for pequena, nos grandes cruzamentos, né, que são onde as grandes avenidas se cruzam, que normalmente tem vários semáforos, e esses cruzamentos, eles se distribuem em várias ruas e avenidas. Então pense nesses grandes cruzamentos como os chakras, assim, no nosso corpo, né, um centro energético maior de distribuição. E todas as ruas, avenidas da cidade, você pensa nos nadis, nos canais energéticos, nos meridianos. Então a distribuição desse trânsito, ela se dá pelas ruas e avenidas, né? Mas esses grandes cruzamentos, é por ali que começa, vamos dizer assim, aquele fluir do trânsito. Mesma coisa acontece no nosso corpo.
Nós temos os grandes centros energéticos, né? Quem aí conhece os 7 chakras principais, né? Eles ficam no centro do nosso corpo. Os autores dizem que existem inúmeros chakras pelo nosso corpo, menores, mas os principais que foram estudados já há muito tempo e que muitos pesquisadores, assim como eu, têm pesquisado a função deles nas nossas vidas hoje, né? Nós falamos sobre 7 chakras principais. Começando ali da base da nossa coluna, que é o primeiro chakra, o Muladhara, né, o chakra básico, subindo até aqui em cima, no topo da nossa cabeça, né, que vai ser aqui o Sahasrara, né, o nosso chakra coronário, que dizem que ele é fora aqui da cabeça. E hoje eu vou falar sobre todos eles e qual é a relação deles com a acupuntura, né? E que nós como acupunturistas, nós devemos dar atenção aos chakras e entender que um chakra, ele tem uma função específica na saúde, nas emoções e nos comportamentos das pessoas. Então, os chakras, nós podemos dizer que eles são como um guia evolutivo. Por que é um guia evolutivo? Porque é a partir da ativação deles que nós nos desenvolvemos na vida. Seja através da parte física, de vitalidade, de trabalhar, de força de vontade, de ânimo, de se alimentar, seja nos comportamentos mais e mais sutis, como digerir as emoções, como sermos pessoas altruístas, como nos comunicarmos melhor, como as nossas questões intelectuais de aprendizado e a nossa espiritualidade, que seria a nossa ligação com o nosso eu superior e com as divindades, aí dependendo de cada crença de cada pessoa. Então, quando nós ativamos os 7 chakras principais, nós nos desenvolvemos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em dinheiro, ganhar dinheiro, minha relação com dinheiro, minha relação com trabalho, isso tem a ver com chakras mais terrenos, né? E se eu não tiver esses chakras ativados, eu posso ter uma dificuldade de lidar com dinheiro, por exemplo, né? Ou eu posso ter uma dificuldade com as coisas mais terrenas, né? Como, por exemplo, não ter vontade de me exercitar. Então, quando vem um paciente aí, por exemplo, no consultório, e ele relata que ele não tem vontade de se exercitar, ele não tem ânimo, ele está muito desanimado, sem energia, nós, como acupunturistas, já temos uma tendência, né, a pensar, poxa, tá faltando vitalidade, eu preciso estimular o rim desse paciente. Porém, quando nós entendemos melhor os sistemas dos chakras, automaticamente quando um paciente fala isso para você, você já reflete assim, chakra básico, chakra terreno, é o chakra mais terreno, poxa, o chakra básico está em deficiência. Ele não está conseguindo fazer a função dele. Por isso que essa pessoa não tem vontade de se exercitar. Por isso que essa pessoa não consegue levantar cedo. Ela está muito desanimada. Ela está muito desmotivada. Então aí já acende uma lâmpada na nossa cabeça e a gente já entende que esse chakra precisa ser ativado antes de mais nada. Quando eu ativo esse chakra, automaticamente a pessoa vai dar uma acordada para a vida, ela vai começar a se movimentar, ela vai começar a se animar e a vitalidade dela vai começar a aumentar, tá? Na medicina chinesa, como é que a gente conhece vitalidade? A gente conhece isso por Jing, né? O Jing, ela é a nossa essência, é como se fosse a bateriazinha do nosso corpo, né? E essa bateriazinha do nosso corpo, a nossa essência, a nossa vitalidade, nós já nascemos com ela, né? É o nosso céu anterior, é aquela energia de ancestralidade que a gente já traz. Mas nós também construímos a cada dia essa energia Jing, né? Através da respiração e da alimentação. Então, tudo aquilo que eu como, a forma como eu respiro, faz com que eu tenha mais ou menos energia. A gente sabe que isso já seria o céu posterior, ou seja, é a energia que eu adquiro depois que eu nasci, né? Que eu não trago da ancestralidade, mas que eu adquiro ela todos os dias respirando e me alimentando. Isso seria o céu posterior. E nós, acupunturistas, normalmente relacionamos isso com os meridianos bexiga e rim, que pertencem ao elemento água. Né? A gente pensa, poxa, precisa de vitalidade, porque é o rim que armazena a essência, o Jing. Mas, se eu falar para vocês que
o Jing, a essência, que essa vitalidade também tem tudo a ver com 2 chakras que são os nossos chakras inferiores. Vocês sabiam disso? O nosso chakra básico e o nosso chakra pubiano. Os 2 juntos, tá? Eu costumo chamá-los de chakras inferiores. Gente, eles são nossos chakras mais terrenos. Eles são os nossos chakras de vida intrafísica mesmo, de vitalidade, né? Então, por exemplo, quando eu falo em trabalhar, se exercitar, se alimentar, sexualidade, tudo que é muito do corpo, muito da vitalidade, engravidar, né, ter filhos, no caso do homem, né, também engravidar a mulher, né, a fertilidade, né, tudo isso tem a ver com esses primeiros chakras, que são os nossos chakras inferiores, tá? E na medicina chinesa, a gente pensa no Jing, mas quando a gente faz uma correlação da medicina chinesa e da acupuntura com o sistema dos chakras, a gente já sabe que estamos aí pensando em chakras mais terrenos, chakras inferiores. Quais são eles? Chakra básico e chakra pubiano. Somando os 2 juntos, são os chakras inferiores. Alguns autores trazem esses chakras também como sexo chakra. Oi, Chay, tudo bem? Ok, pessoal? Então, vamos começar a entrar aqui nesse assunto, né, de relacionar os chakras com a acupuntura. Primeira coisa, então, que eu quero dizer. Os chakras, eles transformam o Qi, a nossa energia, em energia vital para o corpo físico, tá? Então, uma coisa, assim, que é muito certa para mim, eu não sei como é isso para vocês, mas eu sempre falo assim, nós somos um espírito que habita um corpo, e não o contrário. Então é o espírito que está habitando o meu corpo, a minha alma, a minha essência, a minha consciência é que habita o meu corpo físico. Mas o meu corpo físico, ele precisa de energia, ele precisa de nutrição, né? A gente fala em energia vital na medicina chinesa, né? Que é a energia que é carreada ali pelos sistemas, pelos canais e vai nutrir todas as partes do nosso corpo. Eu preciso de Qi para nutrir as minhas mãos, eu preciso de Qi para nutrir a minha cabeça, eu preciso de Qi para nutrir os meus pés. Se não tiver Qi, ali não há vida. Então, Qi é vida, é energia, é vitalidade, tá? Agora, os chakras são centros energéticos, vou colocar como se fosse uma rodinha aqui, ó. Chakra frontal, chakra laríngeo, por exemplo, chakra cardíaco na região torácica. Eles são centros energéticos onde se absorve essa energia, tá? Essa energia que vem do nosso lado mais sutil, da nossa consciência, da nossa essência. E o chakra, ele faz a transformação dessa energia em energia vital. E aí é que a gente entra naquela parte de formação energética que a gente aprende na medicina chinesa, né? E como é que se forma a energia? Pelo baço, né? O que é que o baço faz? Ele vai transformar o alimento em energia, mas aí a gente já está falando de energia vital, que é uma energia mais de nutrição, que vai circular por todos os canais energéticos do meu corpo e vai nutrir o meu corpo. Mas de onde é que vem? Vocês já pararam para pensar de onde que vem isso? Poxa, os chakras, eles buscam a energia dos nossos corpos mais sutis e trazem para o nosso corpo menos sutil, que é o nosso corpo físico, tá? Se alguém não estiver entendendo isso, pergunte, por favor, que eu vou me aprofundando um pouquinho mais, tá? O que são os corpos sutis? São as nossas camadas. Gente, eu estou aqui me falando com vocês, mas eu não me manifesto só com esse corpo físico, com essa pele, com esse cabelo, com essa mão, com esses ossos. Não, eu me manifesto com outras camadas que são mais sutis e não são tão fáceis de ver. Mas não significa que elas não estejam aqui. Elas estão aqui sim, mas elas estão de uma forma mais sutil. Os meus chakras, os meus centros energéticos, eles são um canal, um portal de comunicação energética entre os meus canais mais sutis, desculpe, as minhas camadas mais sutis e o meu corpo físico, né? Então lembra que eu falei, nós somos uma alma que habita um corpo e não o contrário, né? Então se eu sou uma alma, eu tenho uma camada muito sutil, que é o meu corpo espiritual, que é o meu corpo mais sutil. Esse corpo mais sutil, ele também tem que se comunicar com o corpo físico e ele busca energia,
tá? Ele busca energia e essa energia ela entra no corpo físico, ela é transformada em energia vital pelos chakras. E o que é que os nadis ou meridianos ou canais de energia vão fazer? Eles vão distribuir. Então pense no chakra como um grande captador de energia do nosso lado mais sutil e pense nos canais energéticos, onde a gente coloca as nossas agulhinhas aí de acupuntura, como um centro de distribuição da energia. Agora eu quero que você pense junto comigo aqui. Como é que eu vou ter uma boa distribuição de energia pelo meu corpo se o portal, o centro energético onde a energia vem, estiver bloqueado? Eu não vou ter. Simplesmente essa produção de energia, ela vai ficar muito deficiente. E aí eu não vou ter energia suficiente para circular nos meus canais. Então os chakras, eles precisam estar ativos, eles precisam estar desbloqueados para que a energia seja capaz de fluir. Vocês já ouviram falar aí, por exemplo, que para que a gente ganhe dinheiro, vamos pensar uma coisa assim que todo mundo quer muito, boa noite, para que a gente ganhe dinheiro, vocês já ouviram falar que para isso a gente precisa que um chakra flua bem? Isso é verdade. Por quê? Porque ganhar dinheiro também tem muito a ver com o nosso lado terreno, o nosso lado de sustentação. E para que essa energia flua em mim, eu preciso que o meu chakra básico e o meu chakra pubiano, que são meus chakras inferiores, estejam fluindo bem, para que a energia que traz isso para mim, a busca pelo dinheiro, seja ativada. Vocês conhecem pessoas que, por exemplo, não têm vontade de ir atrás, de trabalhar, de ganhar dinheiro, parece que estão muito desanimadas, a ponto da gente querer dar um chacoalhão na pessoa? Fala, vamos lá, levanta, vai pra vida, vai atrás, vai buscar. A gente fica querendo dar esse chacoalhão. Poxa, muitas vezes a energia dos chakras inferiores dessa pessoa podem estar bloqueados e a pessoa não consegue se desenvolver na parte de finanças, na parte de dinheiro, tá? E se eu disser para vocês que com pontos de acupuntura eu consigo ativar os chakras inferiores das pessoas, vocês acreditam? É exatamente isso que eu tenho feito há alguns anos e que tenho pesquisado há alguns anos aqui no meu consultório. Eu avalio o paciente e entendo que quando ele tem um bloqueio em um determinado chakra, eu preciso desbloquear esse chakra. E eu posso sim fazer isso através da acupuntura, tá? E daqui a pouquinho eu já vou entrar aí nessa relação um pouquinho mais aprofundada, tá? Da acupuntura com os chakras. A Chay falou, eu na vida. Chay, então você tá precisando estimular os chakras inferiores. Você precisa de acupuntura. Mas o que é que ativa os chakras? Será que é só acupuntura? Ou será que é uma soma de várias coisas? Será que existem outras coisas que ativam os chakras? Vocês já pararam para pensar nisso? Sim, existem outras coisas que ativam os chakras, sim, tá? Então eu vou dizer assim, a tríade que eu costumo indicar para os meus pacientes aqui no consultório e que eu costumo fazer comigo na minha vida, para que a energia do chakra flua bem, né? Que nem no caso da Chay, que falou, eu na vida, ela falou que ela tem um problema nos chakras inferiores. Então quais são as 3 coisas que ela precisa fazer para ativar esse sistema energético dela e ela começar a ter mais ânimo, mais vontade de levantar cedo, mais vontade de ganhar dinheiro, mais vontade de trabalhar e trazer essa energia da vitalidade para a vida dela? Quais são as 3 coisas? Então vamos lá. A primeira delas, a acupuntura. A acupuntura vai estimular os canais energéticos e principalmente estimular o próprio chakra. Existe um ponto de acupuntura para cada chakra e é o primeiro ponto que eu vou colocar na pessoa, que eu colocaria em você, Chay. É o primeiro ponto que eu colocaria ali, ó, pá, o ponto que vai estimular o chakra básico. E aí eu já vou estar dando um estímulo para esse chakra. Isso é a primeira coisa. Segunda, lembra que eu falei que são 3, né? A segunda é técnicas energéticas para os chakras. Existe uma técnica energética específica para o chakra básico, para o chakra pubiano, para os chakras inferiores. Existe uma técnica específica para todos os chakras, na verdade. Para o umbilical, uma técnica energética para o cardíaco, uma técnica energética para o laríngeo e uma técnica energética para os superiores, que é frontal e coronário.
essas técnicas energéticas é a pessoa mesmo que vai fazer e ela mesma vai ativar os seus chakras. No caso de nós, acupunturistas, nós ensinamos o nosso paciente no consultório a fazer a prática e esse paciente vai fazer todos os dias em casa. Ele pode fazer alguns minutinhos também aqui no consultório, tá? Para que a gente vá dando um estímulo para ele. E qual seria a terceira? Atividade física. Por mais que esteja num momento bem difícil para a pessoa, onde ela não está com vontade de se exercitar, mas nós vamos motivar essa pessoa a se mexer. Poxa, você vai levantar e você vai caminhar. Ah, mas eu tô sem dinheiro, mas caminhar na rua não custa nada. Ah, mas eu não tenho vontade, então você vai andar 5, 10 minutos, mas você vai caminhar, você vai levantar e vai caminhar, vai colocar seu tênisinho e vai caminhar. E é assim que começa, a gente dá aquela primeira engranada ali. No consultório, ela vai receber o estímulo da agulha, depois ela vai fazer o desbloqueio através da prática energética que eu vou ensinar ela a fazer. E depois, o terceiro, ela vai se movimentar. Tenho muita dificuldade com atividade física. Então, acho que é Jéssica, né? Jéssica, eu acho, né, assim, olhando, né, você falando assim, me parece que isso seja uma falta de energia dos chakras inferiores. Porque normalmente, quando a pessoa tem muita dificuldade com atividade física, é chakras inferiores mesmo. O Muladhara e o Sivastana, que são os dois primeiros chakras ali, um que fica bem na base da coluna, que aponta para baixo, e o outro que fica bem no ossinho da pubis, que tem um vórtice apontando para frente e um outro apontando para trás, lá no finalzinho ali, entre a lombar e o sacro, tá? Então existe uma técnica energética para cada chakra e o próprio exercício também ajuda, tá? Existem algumas posturas da yoga, por exemplo, que ajudam a estimular os chakras. Inclusive a yoga é uma grande prática para a gente estimular os nossos chakras. E aí, no caso da Jéssica que falou ali, pode ser que ela tenha outros sintomas também. Pode ser que ela tenha desânimo, pode ser que ela tenha algum problema na parte reprodutiva, ou não, tá, Jéssica? Não tô dizendo que você tem. Pode ter alguma dificuldade de lidar com as finanças também. Então, são todas características muito específicas dos bloqueios desse chakra, tá? E vamos começar a falar aqui agora da relação com a acupuntura, tá? Todos nós, acupunturistas, nós estudamos os 5 elementos, né? Os 5 elementos, eles são a base da medicina chinesa. Gente, para quem nunca ouviu falar nisso, tá? Os 5 elementos, eles são elementos da natureza, tá? O fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Esses 5 elementos, eles têm interdependência e inter-relação, eles se relacionam entre si. Dentro da medicina chinesa, a gente estuda especificamente os 5 elementos, tá? No sistema de chakras, a gente estuda especificamente os 7 chakras principais. E eu fiz uma conexão entre esses dois sistemas, tá? Então, vamos pensar nos primeiros chakras, que é os que a gente está falando muito aqui agora, tá? Chakra básico e chakra pubiano, né? Que muitas pessoas já estão relatando. Poxa, eu tenho dificuldade de me exercitar. Poxa, eu não tenho ânimo, eu tô desanimado. Poxa, então provavelmente esse seu chakra não está com a energia fluindo muito bem, tá? Agora, voltando à nossa relação aí com a medicina chinesa, tá? Vamos pensar nesses dois primeiros chakras ali, chakras inferiores, que eu gosto de juntar os dois porque a função deles é assim muito parecida mesmo, tá? Chakra básico e chakra pubiano, eles têm relação com 2 elementos, elemento água e elemento terra, tá? Grava isso aí, você que é acupunturista. Por que elemento terra? Porque eles são os chakras mais terrenos, mais inferiores, que nos ligam à vida física, que nos ligam à terra, que nos ligam ao físico, né? E por que água? Porque a água, ela é o elemento onde se armazena o Jing, onde se armazena a essência, onde estão o rim e a bexiga. E eu vou dizer para vocês, chakra básico e chakra pubiano, eles são responsáveis por controlar o sistema gênito-urinário. Tá? Qual é o elemento da medicina chinesa que controla o sistema gênito-urinário? É a água, né? Então, quando a gente precisa trabalhar com o nosso paciente sistema gênito-urinário, ou seja, problemas relacionados à parte
de rim e bexiga, de urina, a parte de vitalidade, de fertilidade, né, as gônadas, né, que seriam os testículos para o homem e os ovários para as mulheres, né, essa parte reprodutiva toda, né, do todo o sistema reprodutivo, hormonal e do próprio órgão reprodutivo. As pernas, de uma forma geral, os membros inferiores, o finalzinho ali da coluna, tá? O final tipo lombar, sacro, o intestino grosso, o finalzinho do intestino grosso, o ânus, toda essa estrutura que fica ali, ó, dentro da nossa pelve, é toda controlada pelo chakra básico e pelo chakra pubiano. E qual é a relação desses dois chakras juntinhos ali com os 5 elementos, com o elemento água? Tenho muito problema com urina descontrolada. Olha só como tá batendo aí pra você, tá? Você viu, tá vindo alguns sintomas que estão batendo exatamente com esses chakras. E aí já vai acendendo umas lâmpadas aqui na cabeça da gente, falando, poxa, pode ser que ela tenha mesmo uma alteração desse chakra. E quando ela ativar o chakra, desbloquear o chakra e o chakra fluir bem, ela melhora desses sintomas. Isso que é mais legal. E aí a pessoa começa a relatar assim, nossa, agora eu já tô me animando, eu já tô fazendo exercício. Eu adoro quando as pessoas vêm com aqueles relatos de que se matriculou numa aula de não sei o que tá fazendo caminhada, que tá indo pra hidroginástica, que tá mais animada, que tá ganhando mais dinheiro, que tá se sentindo melhor. Poxa, olha a energia da Terra subindo. Olha a energia da Terra chegando na pessoa, tá? E na medicina chinesa a gente relaciona com o elemento água e com o elemento terra. E aí você que é acupunturista já deve estar fazendo um link aí na sua cabeça e falando, então quer dizer que eu posso usar pontos da bexiga e pontos do rim para estimular esse sistema todo aí energético. E é exatamente isso, esses são os pontos complementares. Lembra que eu falei para vocês que tem um ponto específico para cada chakra? Esses pontos, eles estão localizados na própria região do chakra, tá? Agora, existem os pontos complementares. Quais são os pontos complementares? Os pontos que têm relação com o sistema. Então, eu já falei do primeiro sistema energético aqui. O sistema energético que vai ser dos primeiros chakras, chakras terrenos, que tem a ver com o elemento água e que tem a ver com o elemento terra. E que, principalmente, a gente utiliza pontos de vitalidade. Na medicina chinesa, normalmente a gente usa rim, né? A gente usa lá os primeiros pontos do rim, rim 1, rim 3, rim 7, rim 9, e a gente usa alguns pontos aqui, ó, da própria região púbica, né? Rim 11, 12, 13, né? Os pontos do rim ali estão todos bem pertinho ao centro da coluna e vão subindo, né? Então, rim 1, 11, 12, 13 são pontos que a gente usa muito, que nem no caso da nossa amiga aqui, que falou que tem problemas com urina descontrolada, ela falou que tem um pouco de desânimo para se exercitar. Então, para ela seria legal esses pontos aí, né? Esses pontos do rim. Além de, é claro, primeiro de tudo, estimular o próprio chakra através da acupuntura. E aí ela vai começar a ter um aumento de energia, ela vai fazer uma prática energética, né? Que é a prática energética, ela é mental, onde a gente exterioriza energia pelo chakra, e aí a energia vai fluindo, 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 e ocorre o desbloqueio, tá? Tem alguém aí que talvez esteja pensando por que um chakra bloqueia? Isso não passou pela cabeça de ninguém aí ainda? Poxa, mas por que um chakra bloqueia? Como assim? Por que eu tenho chakra bloqueado? Inúmeros fatores podem fazer com que a gente tenha um chakra bloqueado, tá? Por exemplo, um trauma, tá? Qualquer trauma emocional, conflito emocional que a gente tem em alguma fase da nossa vida, desde criancinha, às vezes até na vida intrauterina, pode fazer com que já haja um bloqueio da função daquele chakra nas nossas vidas. Então, muitas emoções bloqueiam os chakras, tá? É importante a gente saber isso. A percepção que a gente teve sobre uma situação em algum momento da nossa vida pode bloquear um chakra. Esse é um dos fatores, tá bom? Seguindo aqui, agora a gente vai falar do chakra umbilical. Gente, esse é campeão de problemas, tá? O chakra umbilical é também conhecido por plexo solar. Ele fica acima do umbigo e ele é um chakra que digere tudo. Só que a gente não digere só comida, a gente digere o que a gente ouve, a gente digere o que a gente vê, a gente aguenta coisas, a gente engole sapo, a gente convive às vezes com pessoas que são bem difíceis, a gente tem que ouvir coisas que a gente não gostaria, a gente tem que ver coisas que a gente não gostaria, e tudo isso a gente digere por aqui.
nossa, olha o trabalhão que é pro chakra umbilical tá digerindo tanta coisa. E realmente, ele é o chakra das emoções. É por ali que a gente digere as emoções. Então, por isso que quando a gente fica nervoso, a gente tem um piriri, uma dor de barriga, ou a gente fica muito nervoso e tem aquela dor de estômago, aquela dor na barriga. Quem aí já ficou nervoso e teve aquela dor na barriga, assim, nossa, o que é isso? Tem muito a ver com o chakra umbilical, tá? O chakra umbilical, ele fica bem localizado onde tem um ponto muito conhecido aí da medicina chinesa, um ponto super conhecido aí pelos acupunturistas, tá? Quem é acupunturista arrisca aí dizer que ponto que é esse, que fica bem ali onde é o chakra umbilical, para cima do umbigo, e que a gente usa muito para regularizar as funções digestivas, o aquecedor médio dos nossos pacientes. E olha, esse é um ponto bem legal para a gente colocar e ativar a energia do chakra umbilical, tá? Gente, por que também chamam de plexo solar? Por causa que o plexo solar é um plexo de inervação que fica em toda essa região abdominal. Então também é muito comum a gente ouvir falar em plexo solar, tá? Gente, esse chakra, ele é o chakra que converte o Qi em energia fisiológica. Quem na medicina chinesa faz esse papel? O baço, né? O baço pâncreas. O baço pâncreas, que pertence ao elemento terra, ele é o que converte o alimento em Shui, ou seja, na nutrição, na energia fisiológica que vai nutrir os nossos tecidos. Então, o chakra umbilical, ele tem uma relação bem grande com a terra. Ele tem uma relação bem grande com o baço pâncreas. Ele tem uma relação bem grande com o estômago, né? Quem é que pertence ao elemento terra? Baço, estômago. Baço, estômago, eles são meridianos, canais que tem a ver com o nosso sistema digestivo. E o chakra umbilical, ele tem uma relação muito grande com o nosso sistema digestivo. Só que lembrando que a gente não digere só comida, a gente digere emoções, a gente digere coisas que a gente escuta, coisas que a gente vê, tudo se digere por ali e fica, às vezes, aquela coisa parada, bloqueada, que a gente não consegue digerir, né? Às vezes a gente escuta uma coisa e fala, ai, nossa, eu escutei um negócio, tá aqui, ó, parou, parece que não desceu, não consigo nem comer. Né? Ou às vezes a gente tá com alguma questão emocional muito exacerbada e a gente costuma acabar nesse dia percebendo que nada que a gente come mesmo desce bem. Você fala assim, nossa, nesse dia parece que tá tudo parado aqui, parece que eu como e não digere. Então, os nossos pacientes que chegam falando que tem estufamento, que não tem digestão fluindo bem, que vive tendo problemas de gastrite, vive tendo problemas na região digestiva, de estômago, intestino, a gente já pensa normalmente em estômago e baço, elemento terra, mas quando a gente começa a entender aí o sistema dos chakras, a gente fala assim, poxa, este paciente está com um problema no seu chakra umbilical. E aí, qual é a via de regra? Eu vou primeiro estimular o chakra umbilical do meu paciente para que a energia dele comece a fluir melhor. E aí sim eu vou colocando os pontos complementares de baço, de estômago, para que haja uma melhor distribuição de energia por esses canais. Só que lembrem, né, que para a energia fluir pelos canais, ela precisa primeiro de uma ativação do chakra, porque o chakra tem uma relação muito grande com os canais energéticos de todo o nosso corpo, tá? Então, o chakra umbilical tem relação com o elemento terra da medicina chinesa, tá? Só que tem também outros dois elementos que eu gosto de relacionar com o chakra umbilical. Então, eu já falei do terra, mas também tem madeira e fogo. Por que madeira e fogo? Porque o chakra umbilical é o chakra das emoções. E para a medicina chinesa, o fogo é o elemento das emoções, onde se armazena o Shen, a nossa psique, né? E armazenando ali, oi, tudo bem? É o Davi. Oi filho, você tá na live. Agora que eu entendi. Então, ali, voltando aqui ao que eu tava falando, esse chakra é o chakra que a gente digere as nossas emoções. E lembra que na medicina chinesa, o fogo, né, o elemento fogo, é o elemento que se armazena o Shen, a nossa psique da medicina chinesa, né?
Então a gente também relaciona com fogo. E por que madeira? Porque a madeira é yang, a madeira queima, a madeira faz com que a gente tenha aquelas explosões, né? Aquelas explosões às vezes de raiva, aquelas explosões, aqueles sentimentos muito exacerbados, muito fortes. E isso tem tudo a ver com o chakra umbilical. Então, o chakra umbilical, gente, pensem no chakra das reações emocionais. Sabe aquele dia que você tá reativo, que alguém te fala uma coisa e você já solta os cachorros? Esse solta os cachorros, esse fica muito bravo. A gente faz isso utilizando a energia desse chakra, que muitas vezes está desequilibrado. E a gente sabe que a raiva muito exacerbada é um desequilíbrio do elemento madeira, tá? Então, chakra umbilical a gente relaciona com 3 elementos. Elemento terra, por causa da produção de alimentos, produção de energia pelos alimentos, elemento fogo e elemento madeira por conta das emoções, tá? E aí também tem os nossos pontos complementares. Ninguém quer dizer aqui qual é o ponto que vocês acham que, o ponto de acupuntura que tem uma relação específica com esse chakra, que fica bem na região do chakra umbilical. Ninguém quer arriscar que ponto que é esse. Qual que é o ponto da medicina chinesa que é muito usado para tratar problemas digestivos? Quem quer arriscar, coloca o nome do ponto aqui nos comentários. Seguindo aqui, pessoal, vamos para o chakra cardíaco. O chakra cardíaco fica aqui, ó, no nosso tórax, na região cardíaca, onde fica o nosso coração. O chakra cardíaco, ele é relacionado com o Shen, com a psique. Então, eu acredito que a gente já esteja pensando aí, poxa, então tem tudo a ver com fogo, com o elemento fogo. O elemento fogo, ele armazena o Shen, a nossa psique, é onde estão as nossas emoções, né? Os nossos pensamentos mais emocionais, tá? Estão no Shen, né? O Shen é como se fosse o nosso coração-mente. E dentro do sistema dos chakras, o chakra cardíaco é aquele chakra que é o chakra do fraternismo. Eu falo que é o chakra do altruísmo, é quando a gente começa a ter amor fraterno, é quando a gente libera perdão, é quando a gente tem um olhar para o outro, que a gente sai do ego e a gente olha para fora. Altruísmo é olhar para fora, egoísmo é olhar para dentro e altruísmo é olhar para fora. Então, quando eu olho para fora, quando eu tenho amor, quando eu amo ao próximo, eu estou utilizando a energia deste chakra. Agora, olha uma coisa que é bem comum de acontecer em consultório. A pessoa chega para você e fala que ela está com muita dor. Às vezes ela fala, eu sinto um aperto aqui no peito, eu tenho dor nos braços, eu tenho dor nos ombros, eu tô com dor nos punhos, eu tô com síndrome do túnel do carpo, eu tô com dor nos cotovelos. Nossa, eu acho que eu tô com fibromialgia. Mas aí você começa a avaliar aquele paciente e você percebe que aquele paciente tem muitos ressentimentos guardados aqui dentro e que ele não libera. Ele não consegue liberar. Esses ressentimentos que ele não consegue liberar estão bloqueando o chakra cardíaco dele. E é por consequência disso que ele tem essas dores, esse aperto no peito, essa angústia, essas dores nos braços. Às vezes a gente vai querer tratar as dores desse paciente e a gente fica colocando pontos de analgesia, pontos que a gente utiliza para membros superiores, como intestino delgado, como IG4, como pontos para ombro, IG16. Mas, se a gente está focado só na dor desse paciente, nós não estamos resolvendo aquele problema raiz, aquele problema de base, que é o ressentimento que ele não está conseguindo liberar. Então, o que é o ideal? O ideal é que primeiro eu vá ativar o chakra cardíaco deste paciente. E qual é o ponto que fica bem no centro aqui do peito, que é muito conhecido na medicina chinesa, por ser um ponto que acalma a mente, por ser um ponto que trata ansiedade, que trata tristeza, que trata depressão. Quem quer colocar aqui nos comentários o nome do ponto? Às vezes você já está pensando aí nesse ponto, tá? É um ponto que fica bem aqui no centro, que é o ponto que ativa o chakra cardíaco. Tá? Se alguém já sabe qual é o ponto, coloca aqui nos comentários.
O chakra cardíaco, ele também está relacionado à pele, ele está relacionado aos braços, ao tórax, ao pulmão, aos corações, aos pulmões e ao coração, tá? Então, a todas essas estruturas físicas. Então, quando a pessoa tem dor nos braços, seja qualquer região dos membros superiores, a gente já pensa no chakra cardíaco, tá? E quando a gente pensa nos 5 elementos, a gente vai pensar em 2, o fogo e o metal, né? Por que o metal? Porque o metal, ele tem a ver com pulmões, né? Então, os pulmões pertencem ao elemento metal e por conta da região cardíaca. Tem até alguns pontos que a gente usa como pulmão 1, pulmão 2, né? Pericárdio, que tem a ver com essa região. O ponto que eu tava falando, gente, era o VC17, tá? O VC17 fica bem no chakra cardíaco. A gente pode estimular esse ponto, seja com agulha, seja com óleo essencial, seja com o que for, seja com um aperto nele, tá? A gente já tá estimulando esse ponto. Pode ser um stipper, aquilo que você costuma usar aí no seu consultório, ok? Seguindo aqui então, chakra laríngeo, fica aqui na garganta, é o chakra da comunicação, é o chakra da expressão, tá? E eu vou dizer para vocês que o chakra laríngeo, ele tem uma relação com o chakra cardíaco e também tem uma relação com os primeiros chakras, com os chakras inferiores. Por quê? Porque ele é o chakra da expressão, né? Só que, com a energia do chakra laríngeo, eu expresso afetividade. Então, tá aí a relação com o cardíaco. E com o chakra laríngeo, eu expresso sexualidade. Aí a relação do chakra laríngeo com os chakras inferiores. Os chakras inferiores são os chakras da vitalidade e da sexualidade. Mas onde é que eu me expresso? Pela energia do chakra laríngeo. Então, às vezes, a pessoa, ela tem a sexualidade ativa, ela tem a afetividade, mas ela não sabe expressar. Vocês já viram aquela pessoa que fala assim, ai, por dentro ela é uma manteiga derretida, mas ela tem, parece que uma couraça, ela não consegue se expressar. Ela pode ter um bloqueio do seu chakra laríngeo que faz com que ela não consiga se expressar essa afetividade que ela sente, mas que ela não consegue expressar. Às vezes, a pessoa tem alguma dificuldade de se expressar sexualmente. Ela tem a energia da sexualidade, mas ela tem dificuldade de expressão, tá? Então, expressar também não é só falar. Expressar é expressar emoções, é expressar várias coisas, tá? Expressar, a gente se expressa com o olhar, a gente se expressa corporalmente, né? Olha que eu tô me mexendo aqui bastante, então eu tô me expressando também. Claro que eu estou falando muito. Então, eu estou utilizando a fala para me expressar, para falar com vocês, mas eu também estou usando o meu corpo para me expressar e falar com vocês, tá? Então, esse chakra, o chakra laríngeo, ele tem relação com tireoide, ele tem relação com laringe e faringe, ele controla a respiração também, tá? E quais são os elementos da medicina chinesa que a gente costuma relacionar ao chakra laríngeo? Os elementos da medicina chinesa que a gente relaciona ao chakra laríngeo, quais são? Madeira e metal. Por quê? A madeira, por conta dessa energia de expressão yang que a madeira tem, tá? E metal por conta da respiração, porque quando a gente respira, a gente ativa o chakra laríngeo e eu preciso da respiração para isso. Na medicina chinesa, quem controla a respiração é o elemento metal. Existe um ponto de acupuntura específico para estimular o chakra laríngeo e existem pontos complementares que tratam tudo isso. Vai depender muito dos sintomas do paciente, tá? Mas a gente pode sim estimular o chakra laríngeo também com a acupuntura. Chakra frontal fica bem aqui na nossa testa, entre as sobrancelhas, também conhecido por terceiro olho. Aqui a gente já começa a entrar nos chakras superiores, tá? Chakras superiores são os chakras da cabeça, eles são chakras mais elevados, eles são menos terrenos. Eles são chakras muito menos terrenos, tá? Então, esses chakras superiores aqui, a gente costuma dizer que o elemento da medicina chinesa é todos. Porque eles são os nossos chakras mais sutis, que nos ligam à nossa consciência. Então, eles não controlam apenas um elemento ou outro da medicina chinesa. Eles controlam os 5 elementos de uma forma geral. Então, quais são os elementos? São todos, tá? Todos os 5 elementos da medicina chinesa, tá? Fogo, madeira, terra, água e metal.
tá? O chakra frontal é responsável pelas nossas atividades intelectuais, tá? Então, aprendizado, pensamento, raciocínio lógico, também com olhos, ouvidos, nariz, né? Toda essa estrutura física aqui, também a nossa glândula hipófise, que é a glândula que ela controla todas as outras glândulas endócrinas do nosso corpo, tá? Existe um ponto extra da acupuntura que fica bem aqui, que é o Intang, né? Que ele estimula exatamente o nosso chakra frontal, tá? Então, quando eu quero estimular o chakra, eu posso fazer um estímulo aqui deste ponto de acupuntura e estar atuando no chakra do meu paciente, tá? Ou, né, em mim mesma, posso fazer isso também. E agora o último, que é o chakra coronário. O chakra coronário, ele é fora do corpo, ele fica mais ou menos aqui acima da cabeça. Por que ele é fora do corpo? Porque ele é um chakra muito mais superior, elevado, sutil, que nos liga à espiritualidade, tá? Esse chakra que nos liga à espiritualidade, ele é um chakra extremamente elevado, tá? E aí eu quero dizer para vocês que tem um ponto da medicina chinesa, um ponto da acupuntura, que a gente utiliza muito, né? E quem trabalha com acupuntura, que é o VG20, tá? E o VG20, ele fica bem no topo da cabeça, né? Quando a gente vai estudar sobre o ponto, a gente percebe que ele é muito indicado para atingir esse equilíbrio da mente, esse equilíbrio emocional, a calma, o Shen, né? E quando a gente ativa o nosso chakra coronário, automaticamente nós estamos equilibrando a nossa espiritualidade, a nossa sutileza, tá? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: os livros mais antigos, indianos, que falam sobre esses sistemas energéticos, os chakras, os nadis, eles falam de um nadi muito importante, que é o Sushumna. O Sushumna, ele começa na base da coluna, tá lá embaixo, tá no primeiro chakra, no Muladhara, sobe por toda a coluna vertebral e ele termina no topo da cabeça, onde ele vai abrir o portão de Brahman. Já ouviram falar do portão de Brahman, que vai aqui, ó, para cima? O que é o portão de Brahman? Ele é a nossa ligação com os nossos corpos mais sutis. Lembra que eu falei no começo da live? Nós temos vários corpos sutis que são as nossas manifestações na vida. E quando se estimula o Sushumna e a energia sobe, automaticamente eu consigo abrir meu chakra coronário e eu vou entrar no portão de Brahma. Eu vou conseguir atingir a evolução espiritual. Quando a gente faz aí uma correlação desse Nadi Sushumna com a acupuntura, os canais energéticos, a gente vai perceber que ele tem uma relação muito grande com o vaso governador. E o VG20, ele é um ponto do vaso governador que fica no topo da cabeça, tá? Então o VG20, tá, que tá aqui no topo da nossa cabeça, ele é um ponto que a gente pode utilizar para estimular o chakra coronário. Existem até os 4 cavaleiros, né, que são pontos extras que a gente coloca aqui, ó, em volta do VG20, que também ajudam muito a estimular a subida, a energia do Sushumna. Então olha aí que a gente já começa a ver uma relação dos nadis, né, desses canais energéticos dos indianos, com os nossos canais energéticos da medicina chinesa, que são os meridianos, tá? Lateralmente ao Sushumna existem 2 canais energéticos muito famosos dentro da teoria dos chakras, que é Ida e Pingala. Eles ficam laterais à coluna e também sobem e terminam na nossa narina. Eles sobem paralelo à coluna vertebral. Qual é o canal energético da acupuntura que sobe paralelo à coluna vertebral? O canal da bexiga. A gente tem um canal muito longo ali, que é o canal da bexiga, e uma parte dele sobe paralela à coluna vertebral. Então, existe essa relação, tem alguns autores, eu até tô com um livro aqui, ó, do Hiroshi Motoyama, né, que é a teoria dos chakras, eu gosto bastante desse livro. Ele faz uma relação dos nadis com os meridianos de acupuntura. E ele fala que muito provavelmente o que eles relatam como Ida e Pingala são, para nós, o canal da bexiga. E na coluna tem 2 canais da bexiga, né?
Tem a primeira linha da bexiga e a segunda linha da bexiga. E são pontos de acupuntura que a gente costuma usar muito, né? São pontos da medicina chinesa que a gente usa assim com uma grande frequência para uma variedade de sintomas, uma variedade de situações nos nossos pacientes. Bem, gente, passei aqui por todos os canais energéticos, aqui por todos os chakras, por todos os sistemas energéticos dos chakras, né? Fazendo essa relação de cada chakra com um elemento da medicina chinesa. E é importante que a gente saiba que existe um ponto de acupuntura em cada região de cada chakra. Então, quando a gente estimula esse ponto de acupuntura, nós já estamos estimulando o chakra. E a gente precisa motivar os nossos pacientes a fazer as técnicas energéticas e a gente precisa motivar o nosso paciente a fazer exercícios físicos que ajudam a energia subir pela nossa coluna e ir desbloqueando, ativando todos os chakras, tá? Os chakras, eles são um guia de desenvolvimento humano. Nós estamos aqui, ó, vivos, nos manifestando na vida para ativar os nossos chakras. Então a gente precisa em algum momento da nossa vida ativar todos os chakras para a nossa vida fluir. Para a nossa vida fluir em todos os aspectos da vida. Seja na nossa vida mais terrena, que é de sustento, de dinheiro, de vitalidade, de fertilidade, seja na parte emocional, de controle das emoções e reações, seja na parte de altruísmo, fraternismo e perdão, seja na parte de comunicação, seja na parte de aprendizagem, seja na parte de espiritualidade. Então eu falei de uma forma bem resumida aqui a função de todos os chakras e nós precisamos nos desenvolver a partir da ativação de todos eles, porque tudo isso é importante para a nossa evolução, para a nossa manifestação, para que a gente flua bem na vida, para que a gente seja feliz, para que a gente seja saudável, para que nós sejamos prósperos, né, para que a gente consiga ter tudo aquilo que nós queremos. E olha como que nós, como acupunturistas, podemos ajudar muito as pessoas a conseguirem atingir os seus objetivos, a serem saudáveis, a melhorar suas emoções, a melhorar sua vitalidade, a adquirir tantas e tantas funções positivas nas suas vidas através desse sistema energético. Então, hoje eu tenho feito assim uma relação muito grande dos chakras com a acupuntura e eu trabalho isso sempre no meu consultório, sempre com os meus pacientes, tem funcionado muito bem, tem acelerado o processo de recuperação das pessoas, tá? As pessoas estão melhorando mais rápido, desde que eu tive essa compreensão da importância dos chakras nas vidas das pessoas, eu percebi que acelerou muito o processo de recuperação das pessoas, acelerou muito o desenvolvimento das pessoas e a melhora também dos seus sintomas, tá? Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Bem, os nadis e os meridianos, eles são canais de energia que a gente pode dizer que é a mesma coisa, cada autor fala de um jeito, tá? O Hiroshi Motoyama fala que para ele é a mesma coisa, com nomes diferentes. Eu até coloquei, ó, ambos são canais de energia, os percursos deles são semelhantes e as funções também são semelhantes, tá? E eu coloquei aqui para a gente finalizar, né, despertar dos chakras. Por exemplo, quando a gente ativa o chakra umbilical, as funções digestivas melhoram. Quando a gente ativa o chakra cardíaco, existe uma atitude mais altruísta, mais otimista, mais feliz constantemente, tá? E toda técnica energética, ela aumenta o fluxo de Qi nos canais, tá? Então, existem várias técnicas energéticas, eu ensino uma, que é uma que eu pratico bastante, ensino para os meus pacientes, mas eu sei que existem outras. A própria yoga tem seus pranayamas, né, as suas técnicas energéticas. Se tem alguém aqui da yoga, vai saber falar melhor até do que eu, quem é professor de yoga. Eu gosto de praticar a yoga, porque eu sinto o quanto que vai desbloqueando os nossos canais e o quanto que a gente vai ficando bem, tá? Quando a gente está passando por um processo de desbloquear os nossos canais, de desbloquear os nossos chakras, às vezes naquele momento a gente sente umas dorzinhas, a gente sente uns desconfortos, mas conforme a energia vai fluindo, a gente vai melhorando, né? Teve uma pessoa que falou que tem muita dificuldade de se exercitar.
Às vezes, nos primeiros dias vai ser difícil, vai sentir um pouquinho de dor, vai sentir um pouquinho de desconforto, mas com o tempo, essa pessoa ela vai se sentindo cada vez melhor e daqui a pouco ela tá fazendo exercício com alegria, com felicidade, se sentindo bem com isso, tá? Então, é com certeza um guia evolutivo para as nossas vidas, tá bom, gente? É isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Estamos chegando quase uma hora aqui de live, tá? Se alguém quiser de repente comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta dessa relação aí que eu tenho feito dos chakras com a acupuntura, por favor, fique muito à vontade. De repente você está assistindo essa live gravada, né? Depois que ela já terminou, depois que eu já postei ela aqui e você quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, você pode escrever nos comentários ou você pode me mandar uma mensagem no direct, eu vou ficar bem feliz. Gosto muito de falar sobre esse assunto, tá? Quando alguém quiser fazer uma live também para falar sobre acupuntura, pra gente trocar figurinhas, eu estou muito feliz e muito disponível para isso, tá bom, gente? Então tá, ó, pessoal que tá entrando agora, nós estamos falando aqui sobre chakras e acupuntura, tá? Já estou encerrando, já estamos em 1 hora de live, mas eu já vou deixar essa live gravada aqui no Instagram. E, por favor, encaminhe para o seu amigo acupunturista. Clica no aviãozinho e manda depois que eu postar, não agora, porque agora já tá acabando. Depois que eu postar lá no meu feed, você, por favor, clica no aviãozinho, manda pro seu amigo acupunturista e vamos cada vez mais difundir esse assunto que é um pouco novo aqui para nós, que é a relação da acupuntura com os chakras. E eu digo para vocês, como acupunturista, né, eu já sou acupunturista há muitos anos, eu sou professora de acupuntura, professora de medicina chinesa e depois que eu comecei a entender e aplicar o sistema dos chakras, eu achei que foi muito legal, que evoluiu muito. Tenho dificuldades para me comunicar. Edna, aí no caso você sabe, né? Chakra laríngeo. Tá? Chakra laríngeo precisa trabalhar muito o exercício de exteriorização do chakra laríngeo para melhorar a comunicação, tá? Pode ser um bloqueio. Ok? Então, pessoal, realmente melhorou demais aqui a evolução dos pacientes no consultório, tá? Então, eu acho que faz todo sentido quando a gente entende qual é o chakra bloqueado, né? Que a gente precisa ativar aquele chakra e a pessoa ela vai melhorar muito mais rápido, tá bom, gente? Tô bem feliz de estar finalizando essa live aqui com vocês, 1 horinha de live. Um beijo, boa noite, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau!